Saúde, galera, beleza? Todo mundo em paz? Sétima aula de endocannabinologia. A gente teve a aula passada, né, de funções imunológicas. Hoje a gente estende um pouquinho, aproveitando o mês de outubro, né, outubro rosa. E, vou trazer aqui um apanhado geral da ação antitumoral, antimetastática dos canabinoides, né, do sistema endocannabinoide e, por consequência, dos canabinoides na modulação desse sistema. Opa, aqui. Bueno, vocês viram na aula passada, né? Que as células do sistema imune todos apresentam receptores CB1 e CB2 e outros receptores que sofrem influência do sistema endocannabinoide também. E as células, né, do sistema imunológico vêm de um progenitor, né, central, e toda essa a vida dessa célula, né, todas as funções passam pela proliferação, pela diferenciação, maturação, ativação e morte dessas células. Né? E esse processo todo é regulado pelo sistema endocannabinoide, como a gente viu na aula passada. Né? E, por exemplo, a gente já viu os efeitos imunológicos na proliferação e na morte de células e, em geral, a mesma lógica vai se aplicar também para a ação antitumoral, logicamente. Né? Um tumor precisa proliferar, precisa tem que ter um controle da sua morte. Eles perdem a capacidade, as células perdem a capacidade de realizar apoptose, por exemplo, e autofagia, né? E acaba havendo uma maior proliferação celular. Tudo isso é bloqueado ou regulado pelo sistema endocannabinoide. Né? E na diferenciação das células, né? E na maturação, ativação, ou na progressão de de reguladores tanto do sistema imune quanto de células em geral, né? Os fatores de transcrição e a ação via receptores nucleares PPR, que a gente viu na aula passada, vai ser fundamental também. Tá? Um câncer, na verdade. Desculpa, antes disso, né? Todas essas etapas de regulação imunológica, né? Todas as etapas são reguladas simplesmente por comunicação celular, né? E essa comunicação celular se dá em boa parte pelas citocinas, né? A gente viu na aula passada, né, essa tempestade de citocinas, né? A rota, como ela é sobreposta aos mecanismos de ação do sistema endocannabinoide, né? A ponto da gente já ter uma boa noção de que o sistema endocannabinoide controla a tempestade de citocinas, controla toda a manifestação celular via indução de citocinas pró-inflamatórias ou anti-inflamatórias. Né? E, obviamente, isso tudo vai ser importante para o controle de um câncer. Né? A grande diferença é que a gente vai falar agora em migração, né, e angiogênese, mas basicamente os mesmos mecanismos, né, que a gente já viu na aula passada, vai sempre se à tona, né, na verdade, para basicamente todas as funções do sistema endocannabinoide, né, que é, nesse caso específico, né, controlando a proliferação, a diferenciação e a morte, que está aqui embaixo de mim, todos aqueles mecanismos que regulam a apoptose, a autofagia e ciclo celular, né, que está resumido aqui nesse exemplo, vão fazer papel fundamental no controle do número de células, né, portanto, no crescimento do tumor, e na diferenciação dessas células e indução de morte. Tá? Todos os tumores passam por esse quadrinho aqui, essa sequência lógica, tá? De proliferação descontrolada, de formação então com isso um aumento de massa, né? Essa massa precisa de novos vasos serem formados para levar mais alimentos para essa massa maior, né? E eventualmente invasão desse tecido e metástase. Né? Então, o ponto principal, né, de todo tumor é você controlar a sua proliferação ou induzir a morte, né? Que é homeostaticamente ou fisiologicamente atingido através de regulação dos mecanismos celulares. Né? Mas além disso, também a gente tem ação na migração e na angiogênese, né? Através dos receptores
do fator de crescimento endotelial vascular, né? E também a, o controle da transição mesenquimal, né? No conjunto, né, eu já vi isso aqui na aula passada, apenas fazendo o link, né, o conjunto de ação do sistema endocannabinoide com todos os receptores, né, os cannabinoides, o sistema endocannabinoide expandido, vamos colocar assim, com todos os receptores, né, com toda a maquinaria celular que é controlada esse arsenal de receptores, e você tendo ação de diversos canabinoides simultaneamente, você consegue modular esse sistema mais completamente e ter, de fato, o controle do ciclo celular, né? Apoptose, autofagia e o controle obviamente, da proliferação celular e da transição às conformações do citoesqueleto. Né? Então, a angiogênese a gente consegue bloquear através de ações nos receptores para o fator de crescimento endotelial vascular, né, que é um potente agente angiogênico, né, para vascularização. Então, os canabinoides, né, atuando via a modulação do sistema endocannabinoide, eles são capazes, né, de, de permitir, né, o controle total de todas as fases, né, de qualquer tumor, né, não, independente de qual o tipo celular desse câncer. A gente sabe que a, as diferenças, né, a variação fenotípica dos diferentes tumores é extremamente ampla, mas todos eles fazem um mecanismo básico de proliferação, migração, de proliferação, angiogênese e perda da sua capacidade de apoptose, né? De realizar a sua própria morte. E, além disso, ainda atua na angiogênese, na alimentação dessa massa tumoral e na eventual migração dessas células, que seja para um outro local, que seria a metástase, né, que é o pior prognóstico, a pior fase de um tumor maligno. Né? A gente tem todos os pontos de controle totalmente sobre o sistema, sobre o domínio, sobre a regulação do sistema endocannabinoide. Por isso a terapia canabinoide para tumores é extremamente promissora. Tá? Além disso, né, que eu não vou falar hoje aqui, porque a função aqui é no câncer específico, mas tem toda aquela função operativa que a gente viu lá nas primeiras aulas, né, de controle de náusea, vômito, dores, né, uma quimioterapia traz dor quase que invariavelmente, apetite, então todos os benefícios, né, de você não ter todos aqueles prejuízos de uma quimioterapia ou de uma radioterapia convencional, né, também são fundamentais no uso ou são benéficos, né, no uso dos canabinoides numa terapia antitumoral. Seja ela para combater de fato o tumor, ou seja ela para ser associada a uma quimioterapia, uma radioterapia, para evitar os efeitos adversos dessa quimioterapia. Tá? Outra vantagem é, ao fazer isso, você vai ter o efeito colateral dos canabinoides na melhoria do efeito da quimioterapia, né, na redução da massa tumoral. Então, enquanto um efeito colateral da quimioterapia é prejudicial, se você usa terapia canabinoide para fins de amenizar esses efeitos colaterais da quimioterapia, você ainda tem os efeitos colaterais dos canabinoides em promover a melhora do quadro do tumor. Né? Aqui tem um exemplo muito interessante disso, tá? De um trabalho coordenado pela Cristina Sanches, da Espanha, que você vê aqui os 3 tipos de câncer de mama, né? Responsivo aos hormônios ou o triplo negativo, que é a forma mais agressiva. Em todos eles, a gente nota que o uso de THC reduziu
o, o, os tumores, mas o uso do óleo full spectrum, do óleo amplo espectro, teve um efeito muito maior que essa linha de baixo, a última que apareceu. Tá? E ainda combinado com o tratamento quimioterápico padrão, né, para cada um dos três tipos de tumor, o ganho foi ainda maior. Tá? Então, o THC, por exemplo, é extremamente importante para o controle do ciclo celular, tá? Mas como a gente está falando isso já há muito tempo, sozinho ninguém ganha um jogo coletivo. Né? Então, por mais que ele seja importante, é mais importante do que ele estar presente sozinho, ele tem que estar presente combinado com os demais canabinoides. Né? Então, a gente sempre tem que olhar para o produto que a gente chama de full spectrum, né, extrato completo, para a gente poder ter o melhor controle de todas aquelas vias metabólicas do sistema endocannabinoide. Sugiro, recomendo, aliás, vocês assistam esse, esse vídeo no YouTube, essa palestra, essa aula, que é justamente a Cristina Chances em si, explicando esse artigo que eu acabei de só dar três gráficos ali, tá? Essa aula dela é maravilhosa, vocês abrange basicamente o que a gente precisa entender para começar um pensamento de uma terapia antitumoral através de canabinoides. Recomendo demais esse vídeo, tá muito bom, foi de 2018 no Canamed, se não me engano, né? E segue ótimo 2 anos depois, um dos melhores vídeos, uma das melhores palestras sobre ação antitumoral disponíveis aí nas redes. Tem vários outros, mas esse aqui também, esse é perfeito mesmo. Aqui, só uma lista, vou deixar esse link dessa revisão, 2013, né, não é muito atual, mas uma revisão de vários artigos que endereçaram vários tipos de tumores, né, através de CB1, CB2, através de canabinoides específicos, enfim, e o que eles encontraram, né, de ciclo, né, qual é a rota metabólica envolvida, os resultados, enfim, a gente vê aqui, né, tudo que a gente estava lá nas imagens, né, tem, obviamente vem de estudos desses, né, de uma compilação dos mecanismos, né, e se vocês olharem aqui cada um desses nomezinhos aqui, né, MAPNAR, enfim, EMITOR, AKT, tudo isso aqui é ciclo celular básico, né, LQ12, enfim, tem é literalmente o controle celular, né, vai passando a tabela, mais estudos, mais mecanismos, né, e assim por diante, não vou ficar perdendo tempo, não fiquem lendo isso aqui no vídeo, né, peguem o artigo e leiam, tá? Aqui foi o mesmo artigo, apenas olhando para aumento de receptores CB1 e CB2 em praticamente todos os tipos de câncer. Especificamente mostrando, né, a importância a necessidade que a célula vê de ativar um tanto mais esse sistema em células tumorais. Esse é um trabalho de 2019, se não me engano, 2018, que avaliou uma infinidade de indivíduos, quantos que é? Cadê o N dele aqui? Eu perdi. Mas enfim, era 900 no final, né? 900 pacientes ao final. E que eram, né, pacientes de câncer, e ao usarem a terapia canabinoide, 96% deles reportaram uma melhora nas suas condições, né, gerais, especialmente, né, na intensidade da dor, né, com canabinoides reduziu bastante, né, a sensação de dor. A redução de medicamentos também foi outro fator importantíssimo, né, de redução de opioides, ansiolíticos, sedativos e também de esteroides, né,
E os próprios antieméticos e antinaseantes, a gente sabe que todos esses conjuntos de fármacos são completamente substituíveis pelos canabinoides, e isso é comprovável, né, com a redução natural e gradual dos demais medicamentos quando um indivíduo, um animal, um ser humano começa a utilizar canabinoides, uma terapia canabinoide. Isso é recorrente, isso é comum, é, é praticamente o normal, né? A redução de demais medicamentos, o que é sempre benéfico. E a conclusão desse trabalho simplesmente é que pacientes de câncer geralmente são tratados com diferentes medicamentos, vários medicamentos, para cada um dos vários sintomas que esse paciente de câncer tem. O paciente de câncer tem um câncer, que é a patologia, né, a condição de, de patologia que ele tem, mas ele tem uma série de sintomas, né, dor, ansiedade, náusea, falta de apetite, fraqueza, redução da imunidade e assim por diante, devido ao processo câncer em si e ao processo de terapia convencional. Né? E o que acontece é que esses pacientes são geralmente multimedicados para cada sintoma, e a conclusão que se chega nesse trabalho é que a cannabis, né, os canabinoides presentes na cannabis, especialmente full spectrum, contando também com os terpenos, tá, não menosprezando a ação terapêutica dos terpenos, serve como um tratamento, na palavra deles, compreensivo, e que engloba, né, o alívio de vários sintomas ao mesmo tempo, né, incluindo, né, como a gente viu lá no trabalho da Cristina Sanches, incluindo a própria remissão dos tumores, o combate direto ao câncer. Tá? Não vejo razão por que não usar terapia canabinoide em qualquer tumor, mesmo que vocês façam com o olhar de evitar o efeito colateral de uma quimioterapia, mesmo que queira fazer combinado com uma quimioterapia. Tá? E, inclusive, combinado com a terapia tem um poder ainda maior do que o uso do óleo isolado ou o uso da quimioterapia isolado. Certo? E ainda reduz o tempo de quimioterapia, que obviamente reduz danos. Últimos dias para a gente voltar, a gente conseguir os 20 mil votos, não, a gente está longe, não sei se vamos conseguir, não temos engajamento suficiente para causas desse tipo no país, ou não temos força para furar a bolha, mas enfim, né, estamos aí com 7 mil e tantos apoios agora, se não me engano, até o dia 10 de novembro, pouco mais de 2 semanas. Se puderem compartilhar esse link, espalhar para quem ainda não votou, agradeço muito, mas se não der, vamos abrir novamente, vamos continuar nessa briga até a gente conseguir ter a legalidade total, né, a liberdade, né, de fazer um tratamento, uma intervenção medicamentosa pouco danosa, nada danosa para os nossos animais. Isso está rolando, né? O projeto de lei 399/2015. Votem a favor, tá? Apoiem, enfim, manifestem apoio. Não é a melhor do mundo, mas é uma boa regulamentação do uso medicinal e industrial da cannabis e do cânhamo. E se isso for aprovado, a classe veterinária está, de certa forma, contemplada. E aí a gente não precisa mais fazer aquela ideia legislativa. Mas isso também é outra briga política. E no ano eleitoral acho que tem que ficar quieto aqui, porque tem um logo da UFSC aqui em cima, né? Aqui em cima. Aqui em cima. Beleza, pessoal? Até a próxima semana. Essa semana eu atrasei um dia, mas próxima semana volta na segunda-feira. Aí a gente anda com dor. Beleza? Fiquem em paz, fiquem bem, fiquem em casa. Se cuidem e mantenham a homeostase. Beleza? Até mais, galera.